Terapia é coisa de homem. Apesar de ter muito preconceito envolvido em relação a esse assunto, é importante deixar claro que fazer terapia pode salvar a sua vida. Fazer terapia salvou minha vida, não só terapia, mas cuidar da saúde mental como um todo. Infelizmente, existe muito preconceito ainda, mesmo em pleno século XXI, em que as pessoas tendem a entender melhor as coisas, ainda existe muito preconceito ao redor desse tema. Sou Reinaldo Deltrejo e está no ar o Fala Série. E hoje eu vou trazer um relato meu com exemplos e falar para você que talvez tenha parado nesse vídeo, seja pelo algoritmo ou por algum motivo, que você releve e pense que terapia é importante. Você, se necessário for, você deve fazer. Não sou médico para falar que todo mundo deve fazer terapia. Acredito que cada um tem seu diagnóstico e sua necessidade, mas eu vou dar uma opinião bem empírica sobre os meus relatos e a minha vivência a respeito desse assunto. Peço a gentileza que, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, que aqui eu vou tentar ajudar você com a minha vivência, com a minha experiência, e me ajuda muito no trabalho também, que você vai receber muito conteúdo de qualidade. Primeiramente, a gente precisa quebrar o tabu de que homem é o machão, homem é o sobrevivente, homem é o provedor. Isso é uma forma extremamente patriarcal de encarar a vida, e com a modernidade a gente tem tanta evolução na área da medicina, na área da terapia, na área de farmacêutica, na área da saúde, e a gente deve seguir isso de forma pensada e ter tudo aquilo de melhor que o mundo pode oferecer para a gente. Homem sente, homem sofre, assim como todo mundo, assim como mulheres, assim como todos. E essa ideia de que tem que enfrentar os problemas calada é antiquado, já passou. A gente tem que encarar os problemas com a ajuda daquilo que não pode nos auxiliar a encarar os problemas de forma mais equilibrada e saudável. Primeiramente, é importante entender que terapia não é um desabafo e falar de problemas como as pessoas acreditam, né? Terapia é uma forma de evoluir e se conhecer melhor. E se você se conhecendo melhor, você vai conseguir encarar a vida com mais sobriedade e com mais equilíbrio. É curioso que é contraintuitivo acreditar que terapia é fraqueza. Na verdade, terapia é força. É força de você acreditar, de você entender que tem um problema e tentar solucioná-lo. Quando a gente veio para a Terra, seja você religioso ou não, seja você que tenha alguma espiritualidade ou não, a gente pode ter certeza que a gente não nasceu para sofrer. A gente nasceu para viver bem. Todo tipo de dor, seja física ou mental, deve ser tratado. Já tive amigos que se foram por falta de terapia, por preconceito, por acreditar que uma doença mental não iria fazer com que tomasse uma decisão triste, que talvez com o tratamento correto, não só terapêutico, mas medicamentoso, psiquiátrico, poderia ter uma saída melhor. Eu tenho uma crítica um pouco ferrenha a respeito da homeopatia, porque é um caso meu, um caso da minha vivência, com um amigo meu, ao invés de procurar ajuda, procurou a homeopatia e ele acabou tomando uma decisão triste. Foi bem triste para a gente que estava no entorno, bem triste para a família, mas que independentemente de onde ele esteja, tendo religião ou não, que ele esteja bem ou que pelo menos descanse, sabe? Mas isso é uma das coisas enraizadas pela sociedade, que as pessoas, não só homens, eu coloquei homem porque eu sou homem e eu tenho mais local de fala, mas não necessariamente só homens, mas todas as pessoas precisam de ajuda quando necessário, que a gente não tem que ser forte o tempo inteiro, a gente não tem que ter certeza o tempo inteiro, a gente tem que encarar a vida com todas as armas, todas as ferramentas que podem nos auxiliar a ter um viver bem, sabe? Então, agora falando um pouco sobre a minha experiência própria. Em 2017 eu comecei a ter síndrome do pânico e eu comecei a tratar com o uso de medicamentos em paralelo a isso, com terapia. É importante deixar claro que, assim como existem bons publicitários,
profissionais ruins, bons advogados, advogados ruins. Também existem bons terapeutas, bons psiquiatras, bons psicólogos e psicólogos ruins. Por que eu falo isso? A minha primeira experiência com um psicólogo era um cara que se dizia psicanalista, mas ele ficava falando da vida dele e ele dava a entender que as escolhas dele eram mais acertadas do que a minha. E isso não é verdade. O psicólogo utiliza de ferramentas, de métodos para auxiliar a gente a evoluir. Tanto que eu resolvi abandonar esse psicólogo quando ele me passou um livro sobre encontrar uma religião, sobre encontrar uma espiritualidade. Eu queria deixar claro que a minha escolha por não ter uma religião é uma escolha madura. Não é uma escolha de alguém que não se encontrou na vida. Eu respeito muito quem tem a escolha religiosa e quer seguir esse caminho. Acho que cada um tem uma escolha de ter um caminho para isso, de ter seu livre-arbítrio para escolher aquilo que lhe faz mais bem. Só que a minha escolha em não ter um lado religioso é pensada e amadurecida. Tanto que recentemente eu passei por um urologista que ele se negou a fazer a vasectomia por viés religioso, como se eu fosse amadurecer a minha ideia, como se fosse uma ideia, quase como se eu fosse um pagão. Então, por esse psicólogo ter essa ideia tão enviesada e querer mudar a minha essência e não me ajudar a me conhecer, eu descobri que ele era um profissional muito ruim. Então eu mudei de psicólogo. Eu encontrei, não vou falar o nome dos psicólogos que eu encontrei, e eu mudei de psicólogo para um psicanalista que me ajudou muito na época para entender a ansiedade, para entender o pânico e assim conseguir evoluir. Percorri com esse psicólogo por acho que uns 2 ou 3 anos e chegou um momento que eu não estava enxergando mais evolução. Eu decidi parar um pouco de fazer terapia e voltar até a minha vida normal. Com o passar do tempo, eu resolvi procurar novamente um terapeuta que eu estava precisando de um norte para me conhecer melhor, para ter essa escutativa de fato e passar a ter uma evolução legal. E foi aí que eu encontrei um psicólogo que utilizava o TCC, que é o cognitivo comportamental, que parte do princípio que pequenas atitudes, com pequenas atividades de casa, você consegue ir melhorando os seus hábitos. Por exemplo, socializar. Eu lembro que fazia uns bons anos que eu não ia no cinema, principalmente depois da pandemia, que eu estava com um pouco de fobia, agorafobia, de lugares muito cheios e com muitas pessoas. Aos pouquinhos eu fui no shopping, eu fui no cinema, depois eu consegui concretizar esse meu medo de multidões indo em um festival de rock. O encontro com a comportamental foi interessante, porque agora eu não faço mais terapias semanais, como eu fazia anteriormente, que eu estava precisando mais de ajuda, que eu encontrei um elo mais equilibrado. Mas sempre que eu preciso, eu marco uma consulta. Às vezes 2 vezes por semana, às vezes 1 vez no mês. Tudo depende de como estão as coisas. E diferentemente do que as pessoas pensam, não é necessariamente aquele terapeuta ou aquele psicólogo mais caro. O meu terapeuta eu faço por videoconferência e o resultado é muito bom, é um preço acessível. Ele é jovem, mas ele de alguma forma me ajuda a me encontrar. De alguma forma que eu falo, é lógico, a partir de estudos e a partir do método que ele utiliza. A terapia vai te ajudar a você mesmo encontrar os seus problemas e as respostas para eles. Alguns mais demorados, outros mais rápidos. Você vai perceber que, a partir de uma conversa guiada e o 100% de atenção, porque diferentemente de um amigo que vai conversar, muitas vezes ele não vai ter métodos para te ajudar, mesmo que a conversa com um amigo seja importante para desabafo, para compartilhar, enfim. Mas o método de um psicólogo é diferente. É importante deixar claro que coisas terapêuticas, por exemplo, jogar bola, assistir futebol, desenhar, o que seja, não substitui terapia. São muito importantes, sim, faz parte da nossa evolução, mas é importante você fazer coisas que você gosta, você não se retrair, mas procurar ajuda quando necessário. Não é todo mundo que precisa de terapia, mas quem precisar é muito bom procurar ajuda, porque nós homens, você mulher, não sei quem está assistindo o vídeo, merece ficar bem. E a terapia é uma ferramenta para ajudar a gente a esse objetivo
que não é um objetivo ambicioso, é um objetivo comum, um objetivo que a gente deve ter. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião, compartilhe a sua experiência com terapia, seus medos, ou seja lá o que você tiver. Abraço e até a próxima.